Neste ano de eleições, o Colégio de Gaia, escola embaixadora do Parlamento Europeu. Lançado o desafio aos alunos, passamos por todas as turmas a perguntar quem estaria interessado em aderir ao programa, em fazer parte. Sempre achamos que os alunos deveriam participar de forma voluntária. E tivemos uma adesão surpreendente, cerca de 88 alunos que constituem aquilo que no âmbito do programa se chamam os embaixadores júniores. As atividades foram diversas e ainda mais acontecerão, mas no dia 29 de março os jovens organizaram um debate sobre o tema Os desafios da União Europeia, desagregação, o papel e a voz dos jovens no Centro Paroquial e Social de Mafamude. Os candidatos ao Parlamento Europeu gostaram dos moldes do debate. Acho que foi uma bela iniciativa e muito participada e aliás teve um figurino um bocadinho diferente de muitos debates em que eu tenho participado e que encoraja, que faz mais um diálogo entre estudantes e candidatos e não apenas um debate entre os candidatos, que eu acho que é importante, ou seja, porque pelo que nos obriga a nós, que é responder às questões que realmente estão nas cabeças das pessoas com quem estamos a falar, e porque obriga também os estudantes a pensarem um pouco sobre quais são os problemas que identificam na União Europeia, quais são as questões que os preocupam e, obviamente, depois também ouvir as respostas das várias candidaturas. Portanto, fica sempre este gostinho que era melhor termos mais um pouco de tempo, mas também, mas claro que foi super interessante e é bom também ouvir as principais preocupações que os jovens têm, não é? Muitas delas identifico-me muito, portanto, de facto foi muito giro. Foram os embaixadores júniores que partilharam o palco com os eurodeputados, assim como já tinham sido eles a preparar tudo. Individualmente, cada um de nós lançou temas, principalmente temas polémicos e que desse tema de conversa. E depois, coletivamente, fizemos com que essas perguntas se formulassem de uma maneira de maneira a que os nossos eurodeputados dissessem respostas que aludissem ao voto. As questões dos jovens prenderam-se com a educação, a desigualdade e o papel da comunicação social na União Europeia. Os candidatos gostaram dos temas, mas ficaram surpreendidos por não terem surgido outras temáticas. Surpreendeu-me mais os que não apareceram imediatamente, mas que depois percebi que se houvesse mais tempo teriam aparecido. Tipo a questão do artigo 13, a questão dos problemas ambientais, pronto. Que de facto, mas estavam no alinhamento, não houve tempo para discutir, por isso surpreendeu-me mais. E agradou muito a preocupação também com o sistema de educação, porque isso demonstra, lá está, uma preocupação com aquilo que conhecemos, uma análise crítica do patamar da vida em que estamos, não é? Portanto, a análise crítica daquilo que nos rodeia e essa perspectiva, não é? Interessada, participativa, esperançosa numa alternativa é excelente e é fundamental. Bem, a que me surpreendeu foi a da comunicação social. Aliás, até tenho pena de não ter conseguido falar um pouco mais sobre essa matéria. Quanto às restantes, eu acho que estão bastante alinhadas com as preocupações que tenho ouvido da parte dos jovens. Não houve questões sobre o ambiente, mas também logo nas intervenções iniciais falou-se muito disso, questões de direitos individuais, questões de educação, como é evidente. O auditório estava cheio e os embaixadores júniores fizeram um balanço positivo da atividade, apesar da falta de tempo. O debate correu bem, no geral. Óbvio que há sempre a divagação e muita divagação, e nós tentamos ao máximo que as perguntas sejam esclarecedoras e que se foque no assunto que nós queremos que seja respondido, mas claro que isto da política há sempre o que os políticos fazem, que é divagar. E óbvio que nós queríamos ter abordado muitos mais temas, principalmente temas que abordam os formatos digitais, como o artigo 13, que agora é artigo 17, mas não foi possível, também em questões de tempo, por isso se alongarem muito, como sempre. Acho que o balanço é positivo, havia mais questões a ser colocadas e acho que as introduções foram um bocadinho estendidas.
mas acho que muitos pontos foram tocados e agora creio que a parte principal e a parte melhor deste debate foi esta parte final, onde podemos interagir diretamente com os candidatos. O voto e a hashtag desta vez eu voto esteve presente durante toda a tarde numa tentativa de convencer estes jovens, alguns deles com idade para votar nas europeias deste ano, que o seu voto pode e faz a diferença.